Você está com dificuldade de se concentrar nos estudos, de se manter presente nos estudos? Você está ficando impaciente, inquieto e fica a todo momento querendo desistir de estudar? Se você está nessa situação, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a técnica Mindfulness. Você já ouviu falar nisso? Ah, Rafael, eu ouvi falar que é uma técnica budista de meditação. Não tem nada disso. De fato, não tem nada disso. De fato, o Mindfulness ele nasceu do budismo, né? Há 2.500 anos atrás. Né? Então, de fato, antigamente o Mindfulness ele era relacionado à religião, ao budismo, etc. Mas hoje é uma técnica de atenção focada que é utilizada por várias pessoas que nem em religião acreditam, tá? Porque é uma técnica que vai te dar mais foco, mais concentração, mais paciência, para você ser mais produtivo no seu trabalho, nos seus estudos, etc. Então, pessoas de alta performance praticam o Mindfulness, porque a gente está num mundo acelerado, né? A todo momento as coisas acontecem muito rápido, você está ali mergulhado no algoritmo do Instagram, do YouTube, do site de busca, dos streams. Então, a todo momento, esses mecanismos estão disputando pela tua atenção e aí a todo momento você tem informações rápidas, instantâneas, que fazem a sua mente ficar cada vez mais acelerada. Então, cada vez mais você vai adquirindo esses comportamentos imediatistas que te geram ansiedade, estresse, impaciência, perda de foco, até depressão, tá? Então, quando você cria esses comportamentos imediatistas e aí você vai estudar, então você fica com motivação zero, você desiste, você literalmente desiste de estudar. Porque estudar é exatamente o contrário disso. Estudar exige foco, exige atenção, exige paciência, exige processo, né? Quando você fica acelerado, com a mente acelerada, você só quer o resultado. Você não foca no processo, você só foca no resultado, tá? E estudar você precisa ter um processo, você precisa ter um método de estudos, tá? Então como que você faz para ter mais foco? Como que você faz para desacelerar a sua mente? O Mindfulness ele te proporciona isso. Quando você começa a praticar o Mindfulness, claro, não é da noite para o dia, porque o Mindfulness ele é um processo também. Então no começo você vai ficar impaciente, no começo você vai achar que não está funcionando, no começo você vai querer desistir, mas a boa notícia é que primeiro, você vai fazer pouquíssimo tempo, você vai fazer sessões de Mindfulness de 2 minutos, tenho certeza que 2 minutos não vai fazer diferença nenhuma na tua vida e nos teus estudos, mas esses 2 minutos vão trazer no curto e no médio e no longo prazo, vão trazer benefícios gigantescos para você, tá? Então não perde tempo e começa a praticar hoje mesmo o Mindfulness que você vai perceber esses resultados aparecendo, tá? Então eu vou falar aqui agora como que você pratica, porque existem várias formas diferentes de você praticar o Mindfulness, tá certo? Então anota aí e põe em prática agora mesmo. Primeira coisa, Rafael, em que momento que eu posso praticar o Mindfulness? Qual é o momento ideal para você praticar? E aí eu vou trazer aqui 2 momentos que vão potencializar mais. Só em você praticar o Mindfulness você já vai ter resultado. Agora, se você fizer nesses 2 horários, de preferência nos 2, aí o resultado positivo ele se multiplica. E o primeiro horário é logo depois que você acorda, tá? Normalmente quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai pegar o celular. Então você já acordou e já está tendo uma enxurrada de informações ali instantâneas, imediatas, né? E que vão acelerar a tua mente. Então imagina que ao invés disso, você vai acordar e vai desacelerar a sua mente. Você vai ensinar a tua mente a ser mais focada, a ser mais presente. Então na hora que você acordar, você faz ali uma sessão de 2 minutos, já é suficiente para você ter resultado. E o outro horário muito proveitoso de fazer isso é antes de uma sessão de estudos. Então, um pouquinho antes de estudar, você faz lá uma sessão, 2 minutinhos, 3, também vai te trazer muito resultado, tá certo? E aí você me pergunta, tá, Rafael, eu entendi, mas aí como é que eu faço esse Mindfulness, né? Diga aí o passo a passo para eu fazer. Tá bom, então vou lhe dizer, anota aí. Primeira coisa é você praticar o Mindfulness através, assim, eu vou falar em termos de nível de dificuldade, tá? Do mais fácil para o mais difícil, certo? Então, o mais fácil
é você simplesmente prestar atenção na tua rotina matinal. Olha como é fácil. Então você vai acordar, o que você faz quando você acorda? Sei lá, você vai escovar o dente, você vai pentear o cabelo, você vai tomar um café da manhã. Então escolhe um momento desse, você vai tomar um banho, sei lá. Escolhe um momento desse e presta atenção em todos os detalhes. Então, por exemplo, vamos supor que você vai escovar o dente, tá? Então quando você for escovar o dente, presta atenção no contato da pasta de dente, do creme dental com a tua boca. Ele é geladinho, ele é gostoso, ele é cremoso, ele arde, né? Presta atenção na escova de dente, nas cerdas, tocando os teus dentes, tocando a tua boca, os teus lábios. Presta atenção nesses detalhes, tá? Ou então você vai tomar banho, então presta atenção no contato da água com o teu corpo. A água tá fria, a água tá quente, qual é a sensação que o teu corpo tá tendo. Começa a prestar atenção, se você vai tomar café da manhã, então presta atenção no contato do alimento. O alimento é doce, é salgado, tá quente, tá frio, qual é a textura do alimento. Então começa a prestar atenção em coisas do teu dia a dia. Como eu falei, você pode fazer em qualquer horário do dia, mas se você fizer pela manhã, o proveito é maior, tá? Mas olha como é fácil, você prestar atenção, simplesmente prestar atenção no teu corpo, naquilo que você está fazendo. Faz isso por 2 minutos e é muito fácil, tá? Mas existe uma forma de você praticar um pouco mais difícil, tá? Que é você olhar para algum objeto, de preferência uma escultura, pode ser um quadro, uma pintura, qualquer coisa que tenha detalhes. E aí começa a olhar para esse objeto e começa a prestar atenção nos detalhes, nas nuances. Então, por exemplo, um quadro, perceba as cores, perceba as texturas, perceba os detalhes desse quadro ou dessa estátua, tá? E aí, no momento que você perceber que está se distraindo, toma consciência disso e volta a prestar atenção naquele quadro, naquele objeto. Então, o exercício é exatamente isso. É você prestar atenção em algo. Se por algum motivo a tua mente devagar, você toma nota, toma consciência e volta a atenção para aquilo que você está fazendo. Tá? Então, a todo momento você vai fazer esse exercício, certo? E aí ainda tem um terceiro exercício, que é esse já um pouco mais difícil, tá? Que é você pode fazer quando acorda, por exemplo. Você está lá deitado, acordou, fecha o olho de novo e começa a prestar atenção na tua respiração. Então, presta atenção no ar que entra, no ar frio que entra, no ar quente que sai. Presta atenção no som que você está recebendo. Presta atenção no contato do teu corpo com a cama. Presta atenção no teu batimento cardíaco. Presta atenção no teu corpo. Tá? Esse é um pouco mais difícil porque exige um pouco mais de concentração. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, porque quanto mais você interagir com esse conteúdo, mais o algoritmo do YouTube vai te sugerir conteúdos desse tipo. Então você vai entrar num ciclo virtuoso de progresso, de evolução para os teus estudos e para a tua vida. Tá certo? E aí, tudo isso que eu falei, eu falo muito sobre Mindfulness no meu livro, que é o livro Código da Aprendizagem. Então, se você quiser conhecer meu livro, nesse livro eu falo sobre toda a jornada de estudos, desde hábitos de estudos, métodos de estudos, planejamento, enfim. Então, se você está numa jornada de estudos para concurso público, ou vestibular, ou simplesmente precisa estudar porque você precisa se capacitar profissionalmente, por exemplo, então esse livro aqui, ele vai te dar ferramentas para você estudar em alta performance. Ele tem na versão física e tem na versão Kindle também, tá? E além disso, eu tenho o meu curso, o Código da Aprendizagem, que é um curso completo que traz também toda a jornada de estudos. Então eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir e parar de ter desculpa de que você não consegue aprender o que estuda e começar a virar a página agora mesmo, tá certo? Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.